Aqui mais uma vez eu mesmo, né? Amém. Comigo do Senhor. Que bom, né? Dizer, gosta dos irmãos do Barroso aqui, né? Exceto o irmão El, que está no interior agora. A irmã Débora, mas uma grande maioria está aqui, mas eu creio que os seus corações, suas mentes estão aqui comigo. Que a gente possa ser grato, sabe, irmãos, por essa comunhão que nós podemos ter, porque às vezes muitas congregações elas estão se destruindo, né? Estão se corroendo ali entre si, irmãos que já não mais irmãos, não tem mais o sentimento que para aquilo que nós somos chamados, né? Que é um sentimento de amor. E graças ao Senhor nós continuamos unidos, unânimes e servindo ao Senhor. Amém. Agradecer o irmão Cláudio estar aqui hoje, né? Com família. Esse aí é. A presença dele aí é um, né? É um peso aqui no nosso meio. Não ainda não acredita, não. Agora disse. Não, ele tem que confrontar aquilo que está querendo. Hoje tá bom, não falo também não. Agradeço a Deus. Que bom. Agradecer a irmã Maria que finalmente foi para casa, né? Foi. Finalmente melhor. Finalmente. Eu disse à irmã Marta assim, ela chegou lá na segunda, na terça, bem cedo, levou uma queda. Foi não. Cara, eu estou com o pai, vai falar com os quatro Meu Deus coloridos. do Mãe, céu. pelo amor de Deus, ela quer me morar aqui em Barreiro. Acho que ela tá querendo ir morar com uma luta, né? Com certeza. Se recuperou, né? Ela foi para casa. Demorou 2 meses aqui. 3 meses, ó. 3 meses. Ai, não veio, sabe? 3 meses, né? Nem senti. Essa época que passa tão rápido, né? Que a gente nem sabe, né? Ele tá tão assim que a gente não sabe. Já passou um ano, 2 meses. Já vamos entrar no ano que vem, né? Se Deus permitir. Irmãos, vamos agradecer por nós, né? Estar aqui, nos caminhos de Deus em pé. Eu agradeço todo dia por eu estar ainda nesse caminho. E eu peço também, o irmão Paulo já é velho na caminhada, mas sempre eu peço, assim, né? Namorar pelo irmão Antônio Chilene e o irmão Antônio ali, porque o irmão Antônio, graças a Deus, já está com mais de ano e ele não voltou, né? Porque era muito difícil para ele, né, irmão? Quando ele se batizou, já veio o problema da filha dele, porque como ele contou para nós, né? Veio o problema da irmã dele e ele está aqui sempre mais nós. Porque logo quando ele se batizou, ele contou muito problema com ele, né? Que já passou com a filha dele. A vida dele como era, né, irmão? E eu agradeço a Deus por ele estar aqui, né? O que é difícil, ele é só, irmão, assim que ele é o irmão Cláudio também. Mas como o irmão Cláudio já vinha de muito tempo de experiência, está mais fácil, mas para ele aí, é difícil. E agradecer também pelo irmão Chileno, que está mais melhor do que passou um dia por ele. E por cada um de nós, irmão, por nós permanecermos num grupo de uma igreja tão pequena, porque ser cristão é isso aqui, não importa o tamanho da igreja que nós somos. O que importa é a nossa união, porque tem muitos aí que querem, muita gente, mas sem ter condições nem de cuidar um do outro, né? E o que importa no cristão é isso aqui, né? A gente está unido e orando pelos outros, né? E desde já eu peço cada um irmão que está aqui quando for orar, ora por uma irmã minha que está com problema de câncer de mão, o nome dela é Maria. Mas pode orar por a Maria Viana, que ela é Luciana, é minha irmã. E ela tinha, um dia desse me pediu que ela é. Ninguém, nós viemos de uma família católica e ela pediu para rezar por ela, né? Reza no sentido dela, mas desde parte da oração, né? E peço aos irmãos que orem por ela, porque está sendo muito difícil. Ela é uma pessoa que ela perdeu a audição muito nova. O meu pai era moço de nascença. E no meio da minha família nasceu depois
tem neta dele louca, bisneta, tudo que é de família, né? É genético. Eu acho que todo dia que não tiver um filho com o mesmo problema. E a bichinha é As uma pessoas das doentes. loucas. Tudinho, tem um. Porque nessa daí também, essa minha irmã, ela é moça. Eu oro a Deus todo dia também por ela estar aqui, né? Nesse caminho de Deus, porque aquelas pregações que tem, para nós é muito bom, ler a Bíblia, ela não, ela entende pouco. Além de ela ter uma leitura pouca, ela não entende muito bem o que a gente entende da palavra, o que a gente entender. Porque cada um de nós só estamos aqui, porque nós entendemos o que é o significado da palavra de Deus que ele deixou para nós. Nenhum de nós estamos aqui igual. Mas ela não, né? Ela devia ter muitas dúvidas, porque ela é moça, ela não tem entendimento, né? Muito diferente, só quando eu me batizei, eu tinha raiva de crente. Eu nunca esqueço de tanta. Quando eu me batizei, eu peguei logo um ensino que tinha na igreja do Zé Valdo, e quem estava trazendo esse ensino era o irmão Cláudio. Eu nunca esqueço daquilo dali. Ele ensinava com o mapa lá e muitas coisas aqui dali foi muito aproveitador para mim, entendeu? Porque o conhecimento que eu tinha da Bíblia eu aprendi só. E o Elton perguntou sobre o estudo, e não, já estudei, porque eu estudei mesmo. Mas eu nunca esqueço daquilo dali, né? Peguei logo o irmão Cláudio, do começo ao fim eu ia toda noite. Aí eu fui só aprimorar cada vez mais. E vamos orar, irmão, porque quem tem o conhecimento de Deus, ele tem que orar todo dia, de modo de se afastar. Isso mesmo. A sua filha tem irmãos? Mas não tem problemas psiquiátricos. Ah, Está numa clínica de recuperação. Bipolaridade. falamos com os outros, né, também. Falando pelo Matheus, pelo Daniel, né, que são dois bebês na fé, né, da mesma idade, né. Assim, um bebêzão e um bebê médio, né, mas assim, para que eles ficam mais velhos, né, como vocês falaram, a gente está lembrando desses dois jovens, né, que são, Deus está nos confiando, os mais velhos, nos alcançou, né, essa consciência para eles, né, que a gente possa estar orando por eles, né, nas nossas orações. Na quarta-feira eu fiz o estudo e a professora foi assim, foi muito proveitosa para mim. O fato da oração que está me dando, que hoje, infelizmente, as igrejas se aperfeiçoaram muito em ensino, em estudo, em filosofia, beleza e tudo. E a oração, o vínculo da oração, ela tem ficado atrás, fora de moda, né? Fora de moda, para falar assim. Hoje é assim, os irmãos, a maioria das ainda tem esse grupo de oração, de intercessão, meditar, uns dos outros, né? Graças a Deus, né? Mas a maioria hoje das igrejas, elas não se reúnem mais para orar. E sim para mostrar o que aprendeu, o que sabe levar, o que sabe ensinar, e tem deixado a essência, né? A gente possa falar uns pelos outros, né? Agradecendo. E os dias são maus. Eu fiz oração para uma prima minha, ela foi passar por um procedimento cirúrgico para tentar segurar o bebê. De oração por ela, né? Dessa vez ela não conseguia, ela teve 3 abortos. Ela disse ontem para mim que fez a ultrassom e ela disse que não está confundidinha. Então ela quer muito, ela deseja muito conseguir segurar. Oração por ela. Eu estou dizendo e a minha menina dela não. Bem? Irmão Cláudio, irmão? Tá no urubu? É, eu vou dar no urubu. Eu não sou igual o Sérgio, né, que se lembra de tudo, mas eu não quero. É assim, olha lá, em Cristo Jesus, o Senhor chegou um dia do Senhor como, não a idade, mas como corpo, aquele corpo de Deus que o Senhor
colocou nas tuas escrituras, dizendo que você é o cabeça dele. Então, meu Deus, nós estamos chorando para a Cristo Jesus, para te pedir, meu Deus, pela dificuldade da nossa vida, como foi bem falado aqui, dos nossos bebês espirituais, que podemos, meu Deus, no decorrer da nossa caminhada, ser exemplos para ele. E mais tarde, meu Deus, se o Senhor não vier, eles cuidar, Pai, dessa casa que é tua. Cuida também, meu Deus, da vida, meu Deus, espiritual, da filha do irmão Antônio. Cuida dela, onde ela está internada, que lá, meu Deus, possa ter um procedimento e venha lá do alto, que ela possa se libertar. Como, meu Deus, eu já passei por isso, eu sei que o vício, meu Deus, ele vai buscar a gente, até a gente dormindo, a gente sonhando que está fazendo aquela prática. E eu vou te pedir por ela, Pai. Eu sei que é dificultoso, cuide também do irmão César, onde ele estiver. Tu sabes a dificuldade que ele tem, tu sabes o coração dele. Se o Senhor, meu Deus, estiver protegendo ele, mas resgata ele. Cuida também, Pai, dessa casa, cuida dos nossos trabalhos, cuida da nossa finança, cuida também, meu Deus, dessa moça que está fazendo um procedimento para gerar uma vida, meu Deus, mas sabendo que a vida vem de ti. E se tu está permitindo ou não permitindo, Senhor, tu sabe de tudo. Então, cuide desse procedimento. Cuide também, meu Deus, do irmão Antônio, do irmão Teixeira, que no próximo domingo, nesse minuto, está nos fortalecendo através da mensagem. Vai trabalhando na mente dele, vai trazendo, meu Deus, o que tu quer que ele fale. E cuida de cada um. Cuida também, meu Deus, do irmão Alto, que está distante, mas está presente em espírito através de nós. E, Pai, fala através do teu servo e aceita, meu Deus, o nosso louvor. Nos perdoa, Pai, pelos delitos que cometemos diante dos teus olhos. Em nome de Cristo Jesus, o que eu te peço. Amém. Amém. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que
me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Eu vou pedir aí. Só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Reunimos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunimos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar. Reunimos aqui, só para louvar ao Senhor. Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor vem a mim como um mar. Eu louvo o nome de Jesus e o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, liberto eu sou. E a paz por todos, e a paz por todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz por todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Faz pra mim, faz pra você, irmão. Faz pra mim, pra você. Oh, oh, oh. Faz pra mim, faz pra você, irmão. Faz pra mim, pra você. Segui a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Faz pra mim, faz pra você, irmão. Faz pra mim, pra você. Faz pra mim, faz pra você, irmão. Faz pra mim, pra você. Detalhe.
boa noite. Boa noite. Que bom estarmos aqui. Amém. Cada um de nós, eu sei que estamos cansados, fadigados do trabalho. Pois a rotina que nós levamos é árdua, né? Temos que acordar cedo, e trabalhar, para honrar os compromissos que nós temos. Porque nós temos uma vida secular ainda, né? E nós devemos nos manter bem e honrar com os nossos compromissos, porque esse é um papel do cidadão, e quanto mais um cidadão do céu. É mais do que um dever, né? Uma obrigação. Nós somos honrosos com os nossos compromissos. Irmãos, nós vemos na Bíblia que a Bíblia fala de grandes nomes. Nomes que marcam a Bíblia. Nós vamos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José do Egito. Nós vamos falar de Josué, do próprio Davi, Daniel. São grandes nomes a serem lembrados. E são homens que foram tementes ao Senhor, homens que realmente estiveram diante do Senhor, mas foram homens que também tiveram quedas. Alguns deles falharam, mas nem por isso eles deixaram de ser percebidos pelo Senhor. Nem por isso eles perderam as suas vidas. Eles tiveram vidas. E esses nomes são lembrados. Mas tem um nome bem lembrado na Bíblia que nós conhecemos muito. Jó. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem muito temente ao Senhor. Um homem reto. Um homem que realmente ele servia ao Senhor. E Jó era um homem que tinha riqueza. Tudo que Jó tinha era grande. Era em grandeza. Tudo. Tudo. A quantidade de filhos, de animais, de camelos, de cabras, de gado. Tudo que Jó tinha era grande. Ele era um homem abençoado. Mas ele era um homem que, segundo a palavra, ele era temente ao Senhor. Ele era reto. Um homem íntegro. Não se achava na terra um mundo como ele. Está no texto. Não se achava. E a palavra fala que Deus se agradava de Jó. Da conduta que Jó tinha. Mas Jó passou por problemas. Ele chegou um dia que ele passou pela adversidade. A qual cada um de nós já passamos um dia. Cada um de nós um dia adverso. O problema é que nós não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Alguns de nós estamos até passando por algum problema. E é uma situação adversa. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque se aos olhos do homem é difícil, é doloroso, ele sem ter Deus é muito doloroso. Mas um que tem Deus, ele consegue passar. Ele consegue suportar. Mas não quer dizer que porque tenhamos Deus, estamos isentos do dia adverso. Estamos isentos do dia mau. Vai haver um dia mau. Ou já aconteceu para alguns. Já tiveram que passar. Alguns estão passando. Alguns ainda vão passar. E na hora que esse dia mau chegar para você, se você realmente estiver íntegro, reto diante do Senhor, quem é que vai estar a te observar? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele está te observando. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te dar consolo, conforto, domínio. É Ele que vai te fortalecer. E Jó passou por algo muito ruim. Mas Jó passou por isso porque o Senhor permitiu que ele passasse. Porque Satanás, ele não anda contente, irmão, com o que nós estamos fazendo. Nesse momento aqui, o Satanás está furioso. Nesse momento aqui, ele pode estar tramando contra mim e contra você. Contra um ente querido, contra um filho, contra um bem, contra uma causa que você tem que resolver.
são inúmeras as coisas que o Satanás pode usar para o seu poder, para querer te tirar de diante do Senhor. Ele quer tirar tu da presença do Senhor. Ele quer te incomodar. Ele quer realmente lhe matar. Essa é a intenção de Satanás. Ele quer nos matar. Satanás, ele acorda todo dia como um leão. Rugindo, doido para acontecer uma coisa que ele possa te agarrar e te matar. Mas nós servimos um Deus, o irmão pode falar, todo-poderoso. E é esse Deus que nos guarda, é esse Deus que nos observa, é esse Deus que sabe de todas as nossas intenções. Esse Deus já não conhece. Assim como ele conhecia o seu servo Jó. Mas Satanás, descontentado com aquilo, ele se apresentou diante do Senhor. Pois o Senhor estava a observar ali a terra. E o Senhor pergunta a Satanás onde ele vinha. E ele fala, eu vim medir a terra. Passear por ele. Aí o Senhor diz, tu vê o meu servo Jó? Que homem íntegro, homem reto. Não existe homem como ele na terra. Olha só, o Senhor poder falar isso, testificar isso de um homem, uma matéria. Que texto. Aí Satanás, como ele não vai para perder tempo, ele diz também, tu dá a ele o que ele tem. O que Satanás quis impor? Ele quis dizer, ó, com a riqueza que ele tem, com as grandezas, porque tudo era grandioso. Tudo era grandioso. Os filhos de Jó eram abençoados, eram 7 homens e 3 mulheres. Eles eram abençoados, Jó era abençoado, os servos de Jó eram abençoados. Os animais de Jó eram abençoados, pois cada vez mais eles procriavam e cresciam diante da terra, se multiplicavam. E isso, Satanás tomou como situação, vai dizer, se tu dá a ele, qualquer um vai te bem dizer que realmente Satanás ele não mentiu por um ponto. Porque às vezes nós nos encontramos assim. Quando a situação está muito boa, está tudo bem, ninguém está doente, a casa está boa, o dinheiro não está faltando, o desemprego não bateu na porta. Meu amigo, aí você começa a descansar. Você acha que está tudo bem. E você acha que servir o Senhor é só dizer que acredita. É só dizer que estou aqui, Senhor, se precisar, viu? Mas se não precisar, não me chame, não. Está tudo bem aqui até então. E às vezes nós nos encontramos assim. Quando nós nos encontramos no bem, na abundância, nós se acomodamos, esquecemos do Senhor. E Satanás quis impor isso. Mas não. Ele quis impor isso diante de um homem errado. Pois esse não era Jó. Embora ele tivesse tudo, ele ainda era um homem reto, íntegro diante do Senhor. E eu creio que, para o Senhor testificar isso, para o Senhor testificar isso, ele era um homem de oração, ele era um homem que entregava toda a sua casa ao Senhor, ele era um homem que entregava todos os seus servos ao Senhor, ele era um homem que consagrava a sua vida ao Senhor. A palavra é consagração. É consagrar ao Senhor. E Jó fazia isso. Mas Satanás, descontente com isso, ele questiona. E o Senhor permite. O Senhor permite que Satanás vá até a terra e possa tocar nos bens de Jó. E Satanás começa tirando pelos animais, depois tira mais animais, consome fogo, consome tudo. E por último ele vai e toca nos filhos. A palavra fala que um vento forte vem e derruba a casa. E os 10 filhos de Jó que estavam reunidos na casa do primogênito de Jó, pois eles se reuniam de casa em casa, cada vez na casa de um irmão, para ter um banquete junto. Olha só a alegria. Eles comiam junto. Imagina você estar num banquete diante do Senhor. Era assim que os filhos de Jó estavam nesse momento. E de uma vez só, todos morreram. Não morreu um, foi de uma vez só, todos. Aí você imagina, você perder todo o teu bem,
E às vezes nós achamos que o mais valioso é o nosso filho. Que você perde todos os filhos. Porque às vezes o pai e a mãe é assim, ele diz, eu dou tudo pelo meu filho. Eu dou a minha vida pelo meu filho. E realmente, Deus fez assim. Ele deu o seu filho para que nós fôssemos sarados, salvos e resgatados, pois nós éramos mortos. E esse realmente é um papel de um pai. E Jó, diante daquela situação, ele rasgou as suas vestes. Ele se debruçou no chão, na terra. E ele fala que veio do pó, e ao pó tornará. E sem nada ele veio, e sem nada ele tornará. Então ele aceitou aquela condição que o Senhor tinha imposto a ele. Senhor, eu perdi tudo. Até os meus filhos eu perdi. Mas eu continuo a te adorar. Eu continuo a te amar. E às vezes não é assim. Às vezes nós perdemos o hino. E nós já queremos perder o equilíbrio. E queremos sair da presença do Senhor. Mas Satanás, ainda não contente, porque a permissão dele foi tocar só até ali. Mas ainda não contente, ele torna diante do Senhor. Abram as suas Bíblias em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Só para dizer o que eu falei aqui, ó, antes de eu começar a ver o falar bem aqui, ó. Depois de tudo que aconteceu, porque vinham os cegos e avisavam a Jó o que estava acontecendo. Até os cegos estavam sendo mortos. Só restava um que ele tinha que trazer a mensagem. Ele era o mensageiro. Qual capítulo é? Jó 2. Mas eu vou ler bem aqui no finalzinho do 1, quando fala. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nada Jó atribuiu a Deus. Ele simplesmente o adorou. Mas Satanás, descontente com tudo aquilo ali, porque ele ainda não conseguiu o que ele queria ver Jó blasfemar, ele queria ver Jó negar Jesus, dizer que Deus é esse, que tudo me deu e tudo tirou. Mas ele queria que Jó falasse isso de um jeito mau, para que Jó pudesse perder a sua aliança que ele tinha com o Senhor, porque ele queria envergonhar o Senhor diante das suas palavras. Mas no 2 em diante diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E responde Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. 3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para que o consumir sem causa. Era isso que Satanás queria. Ele incitou o próprio Senhor contra Jó, porque ele queria que o Senhor consumisse Jó sem nenhuma causa. Mas Satanás, ele é insistente. Se tem um ser que é insistente, que é valente, se chama Satanás. Ele não desiste. Ele lança, vai de um jeito, vai de outro, mas não desiste. Ele quer conseguir. Ele é insistente. 4.
Então Satanás respondeu ao Senhor, disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfemar de ti na tua face. Isso eram as palavras de Satanás. Pele por pele, osso por osso. Ele disse, se tu tocar na sua carne, nos seus ossos, tu vai ver como ele vai te blasfemar. Era isso que ele queria dizer ao Senhor. Ele estava incitando ao Senhor nesse momento, Satanás. Olha só o tamanho da sua sagacidade, o tamanho da sua malignidade. Ele não estava contente daquilo. E ele vendo que ele não tinha poder sobre aquele que verdadeiramente serve o Senhor, pois ele quer ter poder, ele quer insistir. E continua na palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. O Senhor deixou Satanás, deixou Jó nas mãos de Satanás. Foi o que o Senhor fez. Eis que ele está nas tuas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Então tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Essa doença aqui, a qual Jó foi afetado, era a lepra, que não tinha cura. Era uma doença, eram feridas no corpo. Mateus, eu acho que ele falou sobre isso, Mateus. Essa doença ela consumia todo o corpo, eram feridas no corpo. E não existia cura. E nesta época, quando as pessoas eram tomadas com essa doença, elas eram levadas para fora da cidade, porque era uma doença contagiosa. Então ela não podia mais ficar perante aquelas pessoas daquela cidade. Então Jó, ele já estava fora da cidade. Ele estava fora da cidade aqui. Ele já não estava mais na sua cidade, ele estava lá de fora. Quando o texto fala que ele tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Poderia ser que naquele lugar ali tivesse havido uma queima de alguns materiais, existiam cinzas ali, e Jó resolveu assentar-se ali. Porque como ele estava tomado de feridas, ele talvez sentia muita irritação na pele, muita coisa, e ele perdeu aquele tempo para poder raspar as feridas. Pois o seu corpo estava tomado, como fala aqui a palavra. Ó. O seu corpo estava tomado de uma maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então isso era todo o corpo. Todo o corpo. Porque Satanás ele podia fazer mais nada do que isso. Ele podia tocar somente até ali, não podia tirar a vida de Jó. Pois o Senhor não tinha permitido isso a Satanás. Mas diante de tudo isso que aconteceu, embora Jó tenha perdido tudo o que ele perdeu, embora esteja passando por essa situação, o Satanás ainda com sua malignidade, ele vai usar quem agora? A sua mulher. Porque eu creio que essa mulher não falou da boca de Deus. Ela falou de uma boca maligna. Porque ela chega aqui, ó. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É como se você estivesse passando por uma adversidade muito ruim, que nós não conseguimos te ajudar. E a pessoa chega assim, Mateus, com tudo isso aí, tu ainda acha que Deus está lembrando de ti? Tu acha que Deus está te considerando? Que Deus é esse? Eram mais ou menos as palavras que Jó talvez tenha até escutado. Se eu vou conjecturar aqui. Porque aqui nós vemos alguns personagens específicos. Mas diante de tudo isso, algumas outras pessoas acompanharam tudo que Jó estava passando. E alguns podem chegar para ele e dizer que tem dito isso.
Como é que está servindo esse Deus? Que Deus é esse? Cadê tudo que tu tinha? Por que esse teu Deus aí não te cura logo aí dessa doença? Já que esse teu Deus que tu fala que é tão bom, que é tão fiel, que é tão miraculoso, que é um Deus de cura, é um Deus de renovação, por que ele não te cura logo? Por que ele está passando isso? Jó estava sendo confrontado. Jó estava sendo confrontado, ele estava sendo afligido. Ele estava sendo afligido. E na desconfiança de Satanás, quando eu achar ainda pouco, tudo aquilo que ele estava fazendo, ele usa da boca dessa mulher, que ela manda ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Porque realmente poderia ser a melhor opção. Porque se ele morresse ali, a dor ia passar. Mas qual era a dor que ia passar? A dor da sua carne. A dor que ele sentia na terra. Mas Jó, ele tinha um espírito vivo dentro dele. O Espírito Santo. Jó tinha uma aliança com o Senhor. E ele sabia que esse Senhor poderia até levar ele à morte. Mas ele queria morrer confiando no Senhor. Essa era a confiança que Jó tinha. E essa é a confiança que nós temos que ter. Mas nós vemos aqui que, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó, aquele declara que o que ele recebeu sim foi do Senhor. Mas o que ele foi tomado também foi por permissão do Senhor. Mas nem por isso havia motivo para ela amaldiçoar o seu Senhor. Porque o servo, ele tem o seu Senhor. Nós somos servos. O nosso Senhor é um servo. Nós temos o Senhor a qual nós temos que servir. Independente de qual seja a nossa situação, a nossa aflição, angústia, desespero, solidão, o que for, doença, em nenhum momento nós temos que amaldiçoar o nosso Deus. Em nenhum momento nós temos que abandonar o nosso Deus. Porque essa é a intenção de Satanás. E ele vai usar o que for preciso. O que for. O que for, o que for. Satanás, ele não mede esforço. Ele usa o que for. E muitas vezes que ele quer tocar naquilo que você consagra tanto. Naquilo que você admira tanto. Muitas vezes Satanás ele quer tocar nisso aí. Ele quer pegar nesse bem precioso. Porque ele sabe que uma grande parte do teu coração está voltada àquilo ali. Tu está tendencioso àquilo ali. A tua queda está ali. Então ele vai usar disso, irmão, para poder lhe afligir. E ele não conseguindo esse ponto, ele vai criar outros pontos. Até ele conseguir. Mas uma coisa é certa. Aquele que continua com integridade, com sinceridade, com retidão, esse sim vai receber a benevolência do Senhor. Pode não ser mais na terra, mas será no céu. Jó aqui, se a gente for continuar, a gente vai ver que lá na frente, tudo foi restituído. Houve restituição de vida. Jó não amaldiçoou. Jó não desistiu. E essa lição vai trazer para que nós não venhamos a amaldiçoar. Que nós não venhamos desistir. Que nós não venhamos desanimar na fé. Para que nós possamos confiar que nós temos um Deus que é poderoso e que é fiel para cumprir toda a sua palavra. E a palavra do Senhor, para cada um de nós, é uma palavra de salvação. É uma palavra de eternidade. O Senhor, em nenhum momento, nos prometeu grandes coisas nessa terra. Pelo contrário, Ele diz que nós não juntemos tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem pode consumir,
Porque tudo que existe aqui é algo transitório, é passageiro. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Assim como aconteceu com Jó. Mas a nossa confiança, o nosso tesouro, ele tem que estar guardado diante do Senhor. Que o nosso alvo possa realmente ser a nossa salvação. E a salvação de quem nós amamos. E quem nós amamos? É o filho? É a mãe? É todos. Nós vamos primeiro a Deus. Depois nós vamos a todos. Pois assim diz o Senhor: amará o teu Deus sobre todas as coisas. E amará o teu próximo como a ti mesmo. E nós devemos uma coisa: amor. Nós somos devedores de amor. Nós somos devedores. Porque nós não temos cumprido tudo aquilo que nos fez. Às vezes nós nos achamos, irmãos, limitados. Nós achamos que tudo tem um limite. Nós temos uma régua para medir. E essa régua, diante do Senhor, ela não deve ter medida. Ela não deve ter limite. Nós devemos sempre fazer o nosso melhor. Porque o Senhor espera o meu e o seu melhor. Nós temos um Deus que Ele é o Senhor de todo o ouro, de toda a prata. Nós temos um Deus de obediência. Nós temos um Deus de honra. E o nosso dever de honrar não é um dever, é uma obrigação. Honrar e amar. O cristão deve ter isso na sua cabeça. Honrar e amar. Até porque quem ama, ama. Ou quem honra, ama. E às vezes nós queremos medir. Nós não queremos olhar para aqueles que nós achamos que não merecem. Mas todos merecem receber uma palavra santa. E é isso que eu tenho para trazer para os irmãos. Se quem tiver algo a comentar, sinta-se aberto. É interessante, né? Quando Deus pergunta, ter visto lá no céu, antes, quem é que estava andando sobre a terra? Satanás. Então dá uma demonstração que essa terra é o reino dele. E Deus, sabe o que Deus diz? Tem luz lá na terra. Tem visto lá aquela luz? Ele gosta de luz. Não. Tinha um homem na terra, no reino de Satanás, lá, sendo luz. E hoje, né? A briga é grande. Ela é bem maior. Então lá era jovem. Sem o Espírito Santo, ele não tinha. Não tinha. Não tinha Espírito Santo. Ele, de acordo com o texto, diz, ó, eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir as mensagens que era passada de grupo em grupo. Só de ouvir. Eu te conhecia, agora só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso, ele fala, Jó, que era íntegro, íntegro e mais justo e reto, né? Sincero. Por isso eu me abomino e me arrependo de meu coração. Porque ele sabia que ele era forte, mas não era tão forte como esse próprio Deus. Porque Deus, foi que Deus fez. Jó, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os planos de Deus Não pode ser frustrado. não podem ser frustrados. E como você bem falou, Deus ele permite. Quando Satanás ele nos visita, ele está ao redor. Ele não é onisciente, nem onipotente, ele tem que estar Indo e voltando. indo e voltando, procurando uma brecha. Aí Deus permite. Para pesar a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso amor.
E aí vai. A gente tem que se fortificar, não só hoje, né? Para ficar mais forte. Como bem a irmã falou, né? O irmão Antônio disse, olha, a gente tem que orar. É na oração que a gente vê que Jesus não tinha comunhão com Deus. Ele ser humano, ele era ser humano, mas a cada momento ele se afastava do povão para procurar comunhão com Deus. E isso nos ensina muito. Que a gente tem que ter momentos com Deus. Momento mesmo. Esse momento é glorificante. Mas a igreja ela se torna forte, às vezes só, fazendo cantinho, de oração, em joelho, intercessão. E pensando, né? Às vezes a gente não se lembra do nome, mas se lembra do rosto, e vai orando nos coisas. Então Deus ele é protetor. Mas ele também ele pede para Satanás nos penetrar. Para ver se essa fé é uma fé genuína. O contexto histórico mostra, né? Mostra uma coisa muito interessante, que aqueles primeiros cristãos que se convertiram a Cristo, eles sofreram muito na carne, perderam bens, eram mortos. E aqueles cristãos eram espolados, eram arrastados, né, com correntes enfiadas no corpo, e era deixado os pedaços do chão, era colocado na arena para ser comido por leão. Então esses cristãos passaram por tudo isso. Ou são loucos, ou existe um Deus todo-poderoso que eles acreditavam. E não negavam o nome do Senhor Jesus. Isso aí, irmão, queira que não queira, pode acontecer. Essa igreja que Deus ele almeja, ela tem que ser uma igreja sem ruga, uma igreja velha, né? Sem ruga e sem mancha, e sem mácula. E essa igreja que Deus ele vai resgatar. E podemos, no mundo de Satanás, passar por esse processo. Ser a igreja também dos mártires. Porque tem muita igreja. A gente não sabe se ele está falando a verdade, ele está falando a verdade. E Deus vai procurar aquele sincero coração. E quando ele procura, ele permite que o outro nos machuque. Essa seleção, né? Isso aqui é a seleção. É, Santo, toda vida que o Vaticano Jó, ele se prende com os exemplos. O exemplo de Jó ele foi um exemplo muito grande. Ele trouxe fidelidade, compaixão, respeito. Porque diz aqui na frente, os amigos que foram visitar ele passaram 7 noites, 7 dias. Tu imagina o ser humano, 7 noites, 7 dias, sem dizer uma palavra, calado, porque eles entendiam o tamanho da dor que Jó estava passando. Porque é muito difícil. É por isso que eu digo, é um exemplo muito grande de fidelidade, compaixão e respeito. Através das pessoas que foram visitar ele, que tiveram esse comportamento. Porque geralmente a nação, desde que eu entendi de gente, não você quer ver o furioso sair, abandonar qualquer um, eu esteja falando uma coisa, qualquer um atrapalha. Qualquer um ser humano, porque eu acho isso horrível. Entendeu? Trabalhei com esse pessoal lá no interior, esse pessoal rico, educado. Para tu ter uma ideia, o cara que era dono do escritório lá, ele era advogado e doutor formado, mas ele deixou tudo de banco e foi tomar de conta do recurso do pai dele, que era branco. Mas eu fui criado mais ele. A gente chegava no escritório dele, podia ter o pai dele, a presidência toda. Se eu chegasse o mendigo, ele deixava de escrever no birô dele, deixava de parar tudo, olhava dentro dos seus olhos e ele me ouvia. Entendeu? Isso aí, eu pode me chamar de besta, mas eu acho um respeito muito grande do ser humano no pelo. Porque, irmão, se você está falando uma coisa no meio de 4, 5 pessoas que outra atrapalha, eu mesmo me calo e saio fora. Porque isso aí é uma falta de respeito muito grande. É por isso que eu admiro aqui essa
pessoas que na palavra diz assim, 7 dias, 7 noites, sem falar uma palavra, em consideração à dor e respeito que ele estava passando. Por isso é que eu digo, ele deu muito exemplo, fidelidade, respeito e compaixão e respeito. Me chamou a atenção aqui, só para terminar com você, rapidinho, se quiser. A intenção por trás do diabo querer de verdade. E fazendo várias coisas más contra ele. Lá no final, ele revela a intenção do coração dele. O que é que ele quer? E joga as coisas contra Deus. É só isso que ele queria. O 5, né? É. Ele põe a tua mão, toca os ossos, na carne verá que os ossos da mão de que eu faço. Era só isso que ele queria. Essa é a intenção dele. Era só isso. Então, cada vez que nós passarmos por essas tribulações, pode ter certeza que o diabo só quer que você se volte contra Deus. A intenção dele. E ele tem poder, mas ele não é maior que Deus, né? Deus deu um poder limitado. Só até aí. Só até aí. Então, Deus regrou ele. E nós é que demos o poder. Nós não, né? O pai Adão é que deu o poder para Satanás. Vem. Né? Agora. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se conectou, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós estar aqui, Senhor, permanecendo no teu caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra ter chegado, Senhor, a cada um de nós. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, por cada um de nós que se encontra aqui, Senhor. Senhor, nenhum de nós, Senhor, somos justos de pedir a Ti, Senhor, que nós chegamos muito perto de Deus, Senhor, mas que nós vamos fazer, Senhor, 60%, 70%, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Deus, procurar, Senhor, a se aperfeiçoar cada vez mais, Senhor, nos teus caminhos. Que nós não venhamos, Senhor, esmorecer, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, jogar o conhecimento que pudeste nas nossas mãos, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, jogar fora por nada desse mundo, Senhor. Por nenhuma aflição, por piores barreiras que venham nas nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos te condenar, Senhor. Que nós não venhamos te culpar, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a nós se entregar, Senhor, por inteiro, Senhor. A nós se entregar a Ti, Senhor, nos teus caminhos e a Ti, Senhor, por inteiro, Senhor, não deixar nem entregar os nossos pecados, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que não é fácil. Eu sei, Senhor, que muitos de nós vai chegar a dia de nós temer, Senhor, na base, frear, esbarrar, pensar duas vezes. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lembrar da decisão que nós tomemos, Senhor, cada um de nós, quando nós tivemos o teu conhecimento. Nenhum de nós, Senhor Deus, que sabe que nós estamos aqui obrigados, e nem passaste a fazer a nenhum de nossos irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós tivemos o teu conhecimento. Foi passado, Senhor, o teu conhecimento para cada um de nós. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que nós nunca venhamos esquecer, Senhor, em momento nenhum da nossa vida. Tu sabes, Senhor, que vai ser sempre difícil para nós. Nós vivemos num mundo que tem mais ímpio do que cristão, Senhor. Mas ajuda, Senhor, Deus, a cada um de nós se comportar como um cristão tem que se comportar no meio de tudo, Senhor, de todos. Porque não é fácil, Senhor. Mas ajuda, Senhor, a nós lembrar, olhar para dentro de nós. Cada vez que nós estiver tentado fazer coisa errada, Senhor, que nós não pensar a aliança que nós fizemos contigo, Senhor, o julgamento que nós fizemos contigo, Senhor, a sinceridade, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, entremos aqui sem saber o que nós estamos fazendo. Cada um de nós tivemos um estudo bíblico, Senhor. Cada um de nós temos discipulado pela tua palavra, daqueles que não entendem mais, Senhor. Nós não estamos enganados, Senhor. É por isso que eu te peço, Senhor, nos ajuda
faz com que o teu Espírito Santo, Senhor, fortaleça cada dia, Senhor, cada um de nós, que nós venhamos obedecer e não desistir dos teus caminhos. Eu te peço por cada um de nós que estamos aqui, Senhor, essas crianças que nos acompanham. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica a oração aí. Aí, irmão, tô indo na torradazinha. Vovó, a Bíblia fechou o olho, eu vou no portão. Ei, mano, e aí? A tia E aqui o irmão nem falou comigo, ele falou só.